está na casa do nosso Deus. Um dia mais que especial. Hoje é o primeiro domingo do mês de setembro. Isso quer dizer que nós já estamos caminhando mais para o final que para o início, né? O ano praticamente já se foi. E na bondade de Deus nós estamos caminhando para o final. Aleluia. Vai ser 2023. Com certeza você não é a mesma pessoa do dia 1º de janeiro de 2023. Você é uma pessoa muito diferente hoje. Hoje é quanto? Hoje é 4? 3 de setembro. Por que eu falo que você não é a mesma pessoa? Porque nesses meses que se foram até o dia de hoje, você já viveu várias experiências e você pôde provar da bondade soberana de Deus sobre a sua vida. Irmãos, nós tivemos a oportunidade de experimentar a bondade de Deus aqui na construção desse templo. No início do ano era apenas um sonho, e um sonho que tem virado realidade. E todo esse mérito, toda essa honra, essa glória é dada para o nosso Deus na frente. E também eu quero parabenizar vocês pelos esforços, pela dedicação, pelo compromisso que você tem tido com a obra do Senhor Jesus aqui nesse lugar. Aleluia. E durante esses meses você vem crescendo, você vem evoluindo. E mesmo debaixo de muitas lutas e dificuldades, você tem lutado contra o tempo para poder estar na casa do Senhor. Tem lutado contra o tempo para dedicar, talvez, a leitura da palavra, para ouvir alguns hinos, na ministração da palavra, e se abdicando, às vezes, assim, da sua vida, das suas coisas pessoais. Então o Senhor se agrada disso. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Sentado como você está, ou como vocês estão, abra sua Bíblia no livro do profeta Messiano, profeta de Isaías, no capítulo 55, no verso 6. Eu vou falar com Deus também hoje, porque os irmãos que eu não vou prolongar muito, porque nós temos algumas programações, porque nós temos a administração da Ceia do Senhor, temos algumas posses, que o trabalho está crescendo, né, irmãos? Domingo, está indo avante, e temos também, após o culto, o tempo de jantar que vai ser servido para Aleluia! Sem custo algum. É 0,800, né, Paulinho? É 0,800. Isaías 55, verso 6 vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Repita comigo: buscar o Senhor Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. enquanto se pode achar. Quando diz enquanto se pode achar, quer dizer que um dia não vai estar mais aqui. É verdade. É verdade, irmãos? Vai haver um dia que ele não vai estar mais aqui. Vai ter um dia que as igrejas que foram construídas, elas vão estar vazias. Vai chegar um dia que esses grandes templos situosos que estão sendo construídos por aí, que tem a capacidade de hospedar 3, 5, 10, 15, 20 mil pessoas, vai estar vazio. Porque Deus não vai estar mais ali. É verdade. O Espírito Santo vai ser tirado. Então, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Glória a Deus. Esse alerta que o profeta traz para aquele período, para a sua época, ele não é somente para aquela época. Ele é bem propício para os dias que nós estamos vivenciando, para os dias que nós estamos vivendo. Mas o homem ou a mulher que desde o ventre foi chamado por Deus, gerado em sua mãe, para poder
prosseguir os projetos ou o projeto celestial dado por Deus, como Isaías foi escolhido por Deus para dar seguimento aos propósitos de Deus tinha aqui na terra, não era fácil, não foi fácil da maneira que muitas pessoas, quando abrem a Bíblia Sagrada, de que eles começam a observar e ler, e não medita, e não entra de cabeça para realmente tentar compreender e entender a essência e a história verídica da vida de um homem ou de homens a qual a Bíblia relata. Isaías, antes de ser um profeta, ele era Isaías, era um homem igual a mim, igual a você, que muitas vezes em sua vida passava por dificuldades, passava por lutas, e quando ele entende o fundamento, que ele passa a compreender o chamado de Deus para a sua vida, eu imagino que agora ele passa a entender a seriedade da situação a qual ele foi inserido. Glória a Deus. Ele foi inserido em uma situação chamada por Deus para levar a palavra de Deus. Eu vejo que a palavra que Deus tem colocado em seu coração é uma palavra direcionada para Jerusalém. O Isaías foi chamado para pregar a verdade. Isaías foi chamado para pregar arrependimento. Isaías foi chamado para pregar transformação de vida. Isaías foi chamado para pregar o arrependimento. Isaías, naquele período, ele foi chamado para pregar a verdade, nada mais além do que a verdade. E quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós vamos compreender, dentro do nosso pouco entendimento, o tamanho da humildade e compreensão que esse homem tão notável, um dos maiores que a Bíblia relata, ele se dedicava em levar o Evangelho, em levar a palavra de Deus. Ele dedicava o seu tempo para levar a palavra de Deus. E quando nós ouvimos agora essa nomenclatura, essa palavra antes de Isaías, mas profeta Isaías, isso é muito pesado. Isso é um peso sobre a vida de uma pessoa que ele carregava no período quando ele esteve por aqui. Não era algo de ostentação. Não era algo, esse nome profeta era algo para ostentar. Eu vejo que muitas pessoas na atualidade, quando recebem o título de pastor, ou quando recebem um título de presbítero, ou de evangelista, ou qualquer título que seja, ele não está preocupado em entender o tamanho do peso daquele título que está vindo sobre o seu ombro. É a mesma coisa do jogador que vai jogar na seleção brasileira com a camisa do número 9. Porque antes dele atuar com a camisa do número 9, outros já atuaram com aquela camisa de número 9 e fizeram uma mudança, fizeram uma transformação dele de campo. O que eu quero dizer com isso? Quando chegar no momento que você for chamado por Deus, que esse título chegar até você, de pastor, de evangelista, de diácono, de auxiliar, não se ostenta, não sinta-se ostentação pelo título, mas passa a imaginar o tamanho do peso que esse título e a responsabilidade que vai vir sobre a sua vida. E era o que acontecia com o profeta. Ele sabia que ele era o profeta de Deus. Era maravilhoso porque ele falava com Deus e Deus ao mesmo tempo falava com ele. Mas ele tinha plena consciência que o seu discurso de transformação perante as multidões e perante os seus ouvintes iria trazer para ele perseguições, calúnias, difamações. Ele seria perseguido. E nos dias que nós estamos vivendo, pleno ano de 2023, as pessoas querem receber os títulos, querem estar na frente de algo, mas só querem aparecer, mas não querem sair daqui para fora e levar aquilo a qual Deus tem colocado dentro do seu coração, porque são covardes, estão se covardando diante da sociedade impura e pecaminosa. O que afasta o homem de Deus são os pecados, porque quando nós erramos, nós vamos construindo muralhas e barreiras. Deus não se afasta de mim e de você, mas somos nós com as nossas falhas e com nossos
Mas muitas pessoas, irmãos, estão fora, saindo do compasso. Estão saindo fora das diretrizes do Senhor, tomando outros caminhos por causa da secularidade mundana. O mundo é atraente. As coisas que estão lá fora chamam a atenção das pessoas que estão dentro da igreja, que estão inseridas no corpo de Cristo, na presença de Deus. Um projeto e um propósito do inimigo, o inimigo da minha alma, da sua alma, de nossas almas, é tirar, desviar o nosso foco e nos tirarmos da presença de Deus. Porque quando Ele me tira da presença de Deus e Ele tira você da presença de Deus, as pessoas que estão próximas, que Deus nos levantou para levarmos a palavra de transformação, nós vamos estar neutralizados, irmãos, porque o inimigo conseguiu tirar o foco. Por que muitas pessoas já não conseguem vir mais para a igreja? Por que muitas pessoas não conseguem mais fazer o uso da palavra do Senhor, que é o remédio transformador e restaurador? Porque se envolveu com a secularidade, com as coisas mundanas, e estão colocando tudo isso na frente. Mas o profeta Isaías, no capítulo 55, verso 6, ele vai dizer: buscar ao Senhor enquanto se pode achar, porque haverá um dia que o Senhor não estará mais aqui. As igrejas estarão vazias, mas aqueles que não alcançaram pela fé ou pela misericórdia de Deus, talvez vão estar em algumas igrejas por aí, dizendo: quantas vezes eu vim aqui, por que eu não dei ouvido, por que eu não dediquei, por que eu não fiz parte do corpo, por que eu não fiz aquilo que foi ministrado? Porque estava com foco em outros lugares, em outras coisas. Mas nessa noite de domingo, o Senhor está alertando a igreja dele, aqui no setor tropical dele, e dizendo: atenção e cuidado, porque haverá um tempo que não terá mais tempo. É verdade. O arrebatamento vai acontecer. Glória a Deus. Será o maior acontecimento da história do mundo, aonde muitos não compreendem, não estão entendendo, não estão levando isso a sério. É mais sério do que eu e você imaginamos, irmãos. Existe céu, existe inferno. Misericórdia, se naquele dia o meu nome e o seu nome não for chamado. Do que vai valer esse tempo que nós tiramos quase toda a vida em tentar, em lutar, em estar na presença do Senhor? Quando tinha uma festa, estava na igreja. Quando tinha um evento, eu deixava de ir lá, sabe para quê? Para estar na igreja, para estar na oração, para estar buscando. E aqueles que ficaram por aqui vão passar por muitas chacoalhas. Porque eu sei que uma grande massa desses que ficarem aqui vão ficar compadecidos e tristes, com desejo de morrer. Mas tem uma turma que faz parte do outro lado que vai estar alegre. Que vão dizer: ainda bem que esse povo saiu daqui, ainda bem que esse povo já saiu daqui e foi embora, aqueles crentes loucos e malucos. É melhor ser maluco na presença de Deus do que ser maluco com o diabo. Ele não tem nada de bom para oferecer para mim e para você, irmão. Mas aquele que tem coisas boas para oferecer para mim e para você, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que garante a vitória, irmãos. Aquele que nos ajuda a permanecer de pé e com vida. Glória a Deus. O dono da vida. Aquele que investiu muito caro nos ver. Se nós estamos de pé aqui hoje, é pela vontade de Deus. É pela misericórdia dele. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu faço, eu posso, eu sou, eu consigo. Não pode, não pode, não pode. Mas aí você procura: mas como eu vou conseguir sair dessa situação que eu estou vivendo? Como eu vou conseguir buscar a Deus nos dias atuais? Porque na empresa onde eu trabalho, na escola que eu estudo, na faculdade onde eu estudo ali,
do Senhor, da casa de Deus, mais eu vou enfraquecendo. Porque o que nos fortalece, irmão, é Bíblia, é a palavra de Deus. Então, se você não veio na casa do Senhor, irmão, naquele dia, dedique 1 hora, 2 horas à leitura, sabe, na oração, no jejum, irmão, porque nós estamos em guerra, nós somos soldados, e soldados têm que estar armados, preparados para vencer as batalhas da vida. Porque todos os dias eu e você enfrentamos investidas de Satanás. Todos os dias o inimigo coloca pratos diante de mim e de você. Mas se nós não estivermos amparados, preparados, fortalecidos, nutridos na presença de Deus, não vamos suportar. Por isso que nós vimos muitos crentes por aí pregando: como é que está mal? Como é que está? Estou morrendo? Como é que está? Está doendo? Como é que está? Ah, eu não consigo orar. Como é que está? Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Nós somos a geração eleita e escolhida por Deus. Glória a Deus. As mesmas mazelas que eu e você passamos, o profeta Isaías passou na época dele. Mas nem por isso ele abandonou a sua fé. Nem por isso ele virou as costas para as promessas do Senhor. Nem por isso ele deixou de viver um relacionamento pleno com Deus, o Todo-Poderoso. Porque aquele que vive relacionamento com Deus, ele é diferente. Aquele que vive um relacionamento com Deus, ele é quente. Aquele que vive um relacionamento com Deus, ele é alegre, ele é feliz, ele é transformado, irmão. Ele crê nas promessas de Deus, ele acredita nas promessas de Deus. Quando alguém chega aí próximo desse crente, qual eu acabei de citar, e aí como é que está? Por mais que está difícil, o azeite está pouco, a farinha está acabando, como é que está? Deus está provendo na minha casa. Aqueles crentes fervorosos, eu não estou falando de valor não, eu estou falando de homens e mulheres de Deus, que tem compromisso, que entendeu o que é servir a Deus de corpo, alma e espírito. Está dentro lá do ônibus, Pai do seu Pai do Senhor. Está dentro do Uber, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Como é que está, irmão? Está difícil não, glória a Deus, vai melhorar. A palavra de Deus essa noite para a igreja do Senhor Jesus vai melhorar para você as coisas, vai melhorar, vai melhorar. Mas você precisa estar na presença do Senhor Jesus para viver o melhor de Deus na sua vida. Vem para a igreja, irmãos. Antes de sair da palavra, antes de fazer qualquer coisa, não busque a presença de Deus, porque é a bússola do nosso dia. Glória a Deus. Aleluia. Mas vamos buscar Deus. Tem uma vida de oração. A oração, irmãos, é uma das maneiras que nos leva a ter uma vida de relacionamento com Deus. O que é relacionamento com Deus? É falar com Ele tete a tete. Você fala e Ele responde. Ah, mas isso acontece, isso acontecia naquele período lá atrás, quando Ele falou com Moisés e com os outros homens, acontece. Porque nas minhas caminhadas, ou quando eu estou correndo, quando eu estou aflito, aonde eu descarrego as minhas energias, às vezes quando eu estou triste, preocupado com alguma coisa, que eu saio, irmão, para caminhar, eu vou caminhando, mas eu estou falando com Deus, o pensamento está ligado direto com Deus, e naquele momento eu estou puxado, irmão, a presença de Deus, ela invade a minha vida, e aí o Senhor começa a me confortar, o Senhor começa a falar comigo, o Senhor começa a reavivar aquilo que o inimigo queria neutralizar. Talvez você ainda não viveu essas experiências, mas a partir de hoje eu convido a você a te apresentar, colocar-te diante de Deus e dizer: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, porque quando nós enfrentamos a barreira com o Senhor Jesus, não tem altura, não tem tamanho, não tem profundidade, porque Ele vai estar lá, Ele vai resolver, Ele vai solucionar, Ele vai abrir. Glória a Deus. Ele vai. Quando estamos aflitos, eu não estou falando somente dessa oração de joelhos, você tira de 2 horas, 3 horas, não, meu irmão. É você estar no seu carro, você está preocupado. Aí você está sozinho, fala: Espírito Santo, senta aqui do meu lado. Pai, filho, Espírito Santo, fica aí, porque o negócio está difícil, está complicado. Como que eu faço? Como que eu vou fazer agora? Aí você vai falando com Deus, de repente para um cartonado, um motoqueiro, ou um pedestre está passando, ele vai ver você falando ali, ele não vai entender.
Eu sei que muitas pessoas já viveram essa experiência. Nem todo mundo no teu veículo angustiado, mas quando ele desce no seu destino, ele desce dando glória a Deus e aleluia. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus visitou ele, visitou ela, e ele foi transformado naquele momento. Isso serve no teu trabalho, irmão, no teu deitar, no teu levantar, no teu caminhar, aonde você for. Glória a Deus, aleluia. Apresenta a Deus. Ele pode mudar a sua causa. Ele tem o grande poder para restaurar. Quando eu ministro, eu vejo pessoas com um sorriso no rosto, mas o seu coração está murmurado. Mas eu vejo o Senhor operando em lares e tirando as mazelas. O Senhor está movendo em teu favor, porque Ele te conhece, Ele te ajudou. Você está de pé, porque o Senhor é restaurador. Ele não trouxe você do mundo e colocou aqui para sofrer, para morrer. Ele tirou você de lá e colocou aqui, te deu banho, te deu roupa nova, cortou teu cabelo, mudou tua dignidade, te deu novo caráter. Sabe pra quê? Para você ser um homem e uma mulher de Deus. Foi para isso, irmãos. Foi para isso que Deus fez todo esse investimento em você. Pelas experiências que você já viveu. Outra hora vai. O que você está passando não é para morte, não. É para vida. É para crescimento. Deus está largando as tendas. E Ele vai te levar em lugares que você ainda não foi, que você não imagina. A porta vai se abrir. A chave vai chegar. A cura vai vir. Ai, vai acontecer, meu irmão, na tua casa, no teu lar, na tua família, nos teus negócios, na tua empresa. Mas você precisa estar onde? Na presença, no centro da caminhada, da vontade de Deus. O Isaías não desistiu, ele não parou, sabe por quê? Porque os propósitos do Senhor eram maiores que os propósitos dele. Ele sabia que os propósitos de Deus, talvez a caminhada seria difícil, seria complicado, mas ele sabia que o Senhor não iria abandonar ele, não. Aleluia. E no entanto, ele é um dos homens mais notáveis que a Bíblia relata. Sabe por quê? Ele foi obediente. Ele obedeceu a voz de Deus. Ele andava na presença de Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. O que é relacionamento? É orar, irmãos. Relacionamento é falar, irmãos. Irmão, relacionamento é colocar lá em cima da mesa. Relacionamento é abrir o jogo, irmãos. O Deus sabe tudo, Deus está vendo tudo. Não adianta achar que você está escondendo de mim ou de alguém que você está escondendo dele. Não, 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 não. Deus conhece o teu detalhe, o teu detalhe. E a partir do momento que você tiver coragem e sair da escuridão que você está vivendo e dar o passo para vir para a luz, toda a sua vida vai mudar em nome do Senhor Jesus. Eu não estou garantindo prata nem ouro, eu estou garantindo para você, se você quiser, uma mudança de vida na presença de Deus. Aleluia. Outro conselho que o profeta dá. Quase acabou. E acabou que eu lembrei a mensagem. Arrependendo dos seus maus caminhos. Parece que tem pessoas que gostam de andar pelas veredas ruins, pelos maus caminhos. Porque embora um dia o Senhor tirou de lá, você tem algo que mexe com você, que outra hora atrás aquilo ali te puxava, te levava, mas um dia a bondade de Deus te transformou.
de Deus. Tem pessoas que têm fraqueza com cigarro, então você vai dar perto de quem fuma, você vai frequentar ambiente onde as pessoas fazem uso disso. Não vai, porque você vai fugir. Você vai para onde? Para os braços do Pai, porque ali naquele caminho é caminho de morte. Em uma época eu conheci um jovem fervoroso. E ele gostava muito do baralho, do carteado e da sinuca. E quando ele aceitou Jesus, ele disse: eu não vou mais mexer com isso, eu não vou mais nem brincar. E depois ele viveu um momento, assim, uma experiência fervorosa com Deus. Ele passou por algumas situações que o profeta Isaías também passou, mas o profeta Isaías nos ensina a manter a postura. Às vezes, na oração, na confiança, no relacionamento. E esse amigo nosso, ele fugiu.